Bem-vindos ao canal Matemática. Me chamo Lucas, sou matemático e professor. Acredito em uma matemática que vá muito mais além do que reproduzir algoritmos. Nesse vídeo, vamos conhecer as origens do sistema de numeração que utilizamos hoje, indiano ou arábico? Eis a pergunta que buscaremos responder nessa viagem. Antes de começarmos, vamos conhecer algumas teorias que foram propostas ao longo dos séculos para explicar a origem dos algarismos que utilizamos no nosso sistema hoje. Uma delas afirma que nossos algarismos foram a invenção de um geômetra árabe, fabricante de vidros da região do Maghreb. Segundo essa teoria, ele deu a forma a cada um dos números baseados no número de ângulos que possuíam. Um ângulo representava o número 1, dois ângulos o número 2, e assim por diante. Já outra teoria, baseada na anterior, diz que a forma dos números estavam ligadas à quantidade de linhas utilizadas para escrevê-lo. Também foram atribuídos à formação dos números que usamos a possibilidade de terem se originado da escrita com pontos, que eram postos juntos para formarem os 9 símbolos. Uma outra intrigante teoria era de que os números foram obtidos através da combinação de pedaços de um círculo e de um diâmetro. Assim, o 1 seria formado por um diâmetro na vertical, o 2 por um diâmetro na vertical e 2 arcos em suas extremidades. Um semicírculo e metade de um diâmetro colocado na horizontal formaria o 3, e assim por diante. Embora essas teorias possuam certa lógica, não existem evidências históricas que as deem suporte. Como os árabes foram os responsáveis pela transmissão desse sistema numérico para o oeste europeu, muitos acreditaram serem eles os idealizadores desse sistema numérico poderoso, mas veremos que isso não é verdade. Podemos obter na literatura árabe várias evidências de que eles buscaram esse sistema de numeração na cultura indiana. Uma outra evidência vem da região da Síria, pouco depois do primeiro califa da dinastia omíada chegar ao poder em Damasco. Nesse tempo, vivia lá o bispo sírio Severo Sebok, que estudou no monastério de Quemestre filosofia, matemática e astronomia, na região do Eufrates, que era a rota comercial da Grécia, Mesopotâmia e Índia, e, consequentemente, um local de grandes trocas intelectuais. Severus tinha conhecimento das ciências gregas, babilônicas e indianas, e não suportava a ideia de que a ciência grega era superior a todas as outras. Assim, publicou um manuscrito retalhando os gregos, onde se utilizou do seguinte exemplo. Os hindus, que não são sequer sírios, fizeram grandes descobertas no campo da astronomia, que são muito mais engenhosas daquelas feitas pelos gregos e babilônicos. Quanto aos seus métodos habilidosos de contagem, eles utilizavam apenas 9 figuras. A Índia não possui um idioma oficial, e vários estados falam dialetos específicos. Observando a escrita Devanagari, vemos que os numerais são representados do 1 ao 9, incluindo o 0. Al-Biruni, um astrônomo muçulmano de origem persa, escreveu sobre a Índia durante as vezes que a visitou, descrevendo a religião, filosofia, o sistema de castas, os costumes matrimoniais, além das áreas das ciências como astronomia, astrologia, calendário, geografia, escrita, os números, a medicina, entre outros assuntos. Em um de seus trabalhos, por volta de 1030 d.C., revela que as figuras que os árabes utilizavam para representar os algarismos eram uma seleção das formas mais regulares utilizadas na Índia. Podemos ver em alguns outros dialetos indianos como esses símbolos eram parecidos. Buscando um pouco mais a fundo a origem desses símbolos, os estudiosos se deparam com a escrita Brahmi, utilizada durante o Império Ashoka por volta do século III a.C. Apontam que a escrita dos dialetos indianos são adaptações dessa escrita e, embora não tenham recuperado todos os símbolos dos algarismos, é possível imaginá-los a partir das adaptações que foram utilizadas em períodos subsequentes. Entretanto, como descobriram que se trata de um sistema numérico posicional de base 10? Quando foi incorporado o 0 nesse sistema? Existem muitas evidências que demonstram as características desse sistema numérico.
Uma delas está relacionada ao trabalho de astrônomos indianos que utilizavam palavras em sânscrito para escrever seus números, como se fosse uma escrita por extenso. Na obra Surya Siddhanta, observamos como eram utilizadas palavras para escrever os números. Essa sequência, que não faço a mínima ideia de como se fala, pode ser quebrada da seguinte maneira. Observe que cada pedaço corresponde a um número distinto. Essa sequência de palavras representava o número 302.884. Não, essa sequência representava o número 488.203. Ou seja, o que podemos entender aqui é que os números eram escritos num sistema de base 10, do menor para o maior e não o contrário. As palavras utilizadas para representar os números eram fruto de aspectos culturais e da vida cotidiana. Além disso, sendo o sânscrito uma língua bastante rica, existiam vários sinônimos para se dizer o mesmo número. Podemos observar isso nos quadros a seguir. Vemos também que o conceito de zero já estava compreendido e utilizado no sistema posicional decimal. A palavra shunya significa vazio, vacuidade, e estava fortemente ligada à tradição religiosa. Isso facilitava com que a ideia de falta de um número em uma dada ordem fosse compreendida por aqueles que lessem. Nos trabalhos de Bhaskara I, em 629 d.C., vemos que, além de utilizar o sistema escrito, também foi utilizado símbolos para se escrever os números. Porém, existem evidências que datam da época do Império Ashoka que mostram que, além de utilizar o sistema de escrita por palavras, utilizava-se também a escrita por símbolos. Como a maioria dos sistemas numéricos, os indianos utilizaram ferramentas para realizarem operações de soma e subtração, traçando os 9 numerais na areia dentro de uma coluna de uma ordem decimal. Eram os ábacos de areia. Embora a escrita em palavras fosse da menor potência para a maior, a escrita em símbolos era da maior potência para a menor, aparentemente seguindo as tradições dos outros sistemas numéricos. Perceberam o quão fácil era fazer operações nesse formato e como o sistema escrito casava bem com a representação dos algarismos. Mesmo adotando a representação numérica, a escrita em palavras era mais utilizada, pois o sânscrito é tido como a língua dos deuses, e assim, os trabalhos matemáticos tinham uma conotação religiosa muito forte, até mesmo expressa em sua variada e ampla coleção de nomes para os números. No próximo vídeo, continuaremos nossa viagem sobre o desenvolvimento do sistema numérico que utilizamos hoje. Fiquem ligados e não percam essa aventura. Não se esqueçam também de curtir, comentar e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima!